Muita gente surge por aí querendo cuidar do seu dinheiro e diz que é capaz de gerir seus investimentos e de dar bons retornos. Mas vários levantamentos, estatísticas são feitas, mas 90% dos grandes gestores que se oferecem para cuidar do seu dinheiro, dos seus investimentos, não são capazes de bater índices como o Ibovespa ou o S&P 500. O que significa isso? É que se você investisse somente no índice, não fizesse nada, botasse seu dinheiro lá todo mês, ou a cada semana, ou a cada dia, se você só comprasse, se você só investisse no índice, você estaria entre os 10 melhores gestores em termos de investimento, em lucratividade, porque eles acabam atuando ativamente. O que isso significa? Eles investem de forma ativa, comprando e vendendo ativo. E isso não tem ao longo do tempo os melhores resultados. Simplesmente você comprar os ativos tem se mostrado o melhor resultado. Por isso, hoje eu vou mostrar aqui para você uma estratégia, uma possibilidade de investimento em que você diversifica de todas as formas, você compra todos os tipos de investimento, todas as classes de ativo e você não precisa se preocupar com nada. Esses investimentos por si só eles vão te dar retorno. E que investimentos seriam esses? Seriam os ETFs. Muitas pessoas não sabem o que são os ETFs. ETFs são índices usados como parâmetros, ações e títulos investidos na bolsa de valores. É uma forma de diversificar seu patrimônio em que você, com uma única compra de ativo, você já investe em várias classes de ativos, por exemplo, em várias ações, em vários títulos públicos. Agora, é uma grande vantagem que te permite diversificar. A diversificação é a maior ferramenta do investidor. Ele precisa diversificar. A sua melhor forma de proteger patrimônio é a diversificação. E com os ETFs, você investe diversificado sem esquentar a sua cabeça, porque quem vai cuidar da gestão do patrimônio tem regras que ele não pode, regras objetivas que ele não pode deixar de cumprir, que são comprar dentro dos parâmetros que foram estabelecidos. Se é para comprar as 500 maiores ações da bolsa, eu vou comprar as 500 maiores. Eu não tenho a opção de querer trocar uma ação no meio do caminho, querer vender ou escolher um outro tipo de ação. Já está estabelecido os parâmetros. Então, quando você investe em ETF, você não precisa se preocupar com gestão de ativos. Imagina você um prédio em que tem vários apartamentos, ou melhor, um prédio em que tem várias lojas, um prédio comercial, tem várias lojas de comércio diferentes. Você compra uma ação, uma cota daquele prédio, é como se você comprasse um pouquinho da cota ou da participação em cada uma das lojas daquele prédio. E aí você vai ter lucro de acordo com o lucro de todas elas na média. Você vai lucrar com as maiores, aquelas que tiverem mais lucro, e vai lucrar com as que tiverem menos lucro. Mas você vai estar na média. Só de fazer isso, você está acima, está entre os 10% com melhores resultados nas bolsas de valores, ou no mundo dos investimentos, melhor dizendo. Então, o ETF é comprar um pacote, uma cesta de ativos, com uma única cota. Você já diversifica em vários ativos. Agora, por que investir em ETF? Existem algumas coisas que tornam mais importante o investimento no ETF. Primeiro é a paz. É que você fazer gestão ativa demanda você analisar o tempo todo o que pode ser bom e o que pode ser ruim. E o ETF, a gestão é passiva. Você não precisa ficar vendendo e comprando nada. Você compra o índice uma vez e não precisa mais investir, não precisa mais vender, não precisa mais... Quer dizer, você vai fazer as compras mensais, mas não precisa ficar escolhendo os ativos. Então, a primeira coisa é a paz. A segunda coisa, você, como eu já falei, você ganha de mais de 90% a 92% dos gestores. Então, investindo em ETF, você já está à frente dos gestores, dos grandes gestores mundiais. E o terceiro, para você fazer uma boa escolha, você precisa atender a alguns fatores. Primeiro, você fazer uma análise fundamentalista, você analisar os dados da empresa, os números, e você ver o mercado financeiro, o mercado econômico, e dentro dessa análise você conseguir perceber aquelas que podem trazer melhores resultados. O segundo, a questão emocional. Você precisa estar bem emocionalmente, ter um bom controle emocional para você não errar. É um dos fatores que mais derruba quase todos os investidores. É o fator emocional. E o terceiro, fatores externos. São fatores que não dependem de você. Aqui é um outro ponto. Além do fator emocional, que é muito difícil ser controlado na prática, porque todo mundo acha fácil.
Pô, é só vender quando estiver na alta e comprar na baixa. É muito simples. Você se acha um idiota se você não conseguir fazer isso. Você imagina que você vai conseguir fazer, mas você não vai conseguir fazer. Você vai errar. Porque quando estiver muito alto, você sempre vai achar que vai subir mais e você não vende. E ela vai desabar, você vai perder valor. E quando estiver desabando, você sabe que não pode vender, mas você vai achar que vai cair ainda mais. Aí você acaba querendo sair, aí ela vai subir. Então, você não vai controlar isso o tempo todo. Poucas pessoas conseguem controlar. E dentro do terceiro fator, como eu estava dizendo, é o fator externo, não depende de você. São fatores internacionais, mundiais. Quem diria que teríamos uma Covid? Quando a gente vai descobrir que um país vai invadir o outro, a gente vai ter uma guerra fiscal, briga entre países, mudança de blocos, interesses diversos que a gente não pode participar das decisões. Quem diria que estava havendo uma fraude nas lojas americanas e ela iria derrubar vários investidores? Por exemplo, o próprio Banco Bradesco que investia, que tinha créditos cedidos para a Americana, que ele acabou se afundando no problema que a gente teve na Americanas. Então são fatores que você não pode controlar, fatores que você não pode prever. Portanto, escolher os ativos demanda algumas coisas, umas que você pode fazer, que vai te dar muito trabalho, e aquelas que de repente você não vai ter tanto trabalho, você também não pode prever. Por isso, dentro dessas questões de como escolher um ativo, por que investir, a gente aponta esses três fatores. Agora aqui, por que investir? Por que a gente tem que se preocupar com ETFs, diversificação? Qual o cenário que nos apresentam hoje no Brasil e no mundo para a gente ter tanta preocupação com investimentos? Porque a gente tem que se preocupar. No Brasil hoje, a gente vê notícias, cenário para 2025, mais a inflação e menos crescimento, é o que se apresenta. 2025 será um ano mais difícil para a economia brasileira. Já pensando no mercado internacional, o início de 2025 é dominado pela preocupação com a crise global nos títulos públicos. A OCDE reduz a previsão de crescimento mundial em 2025, em cenário de tensões comerciais. Então, várias matérias nos apontam que há um cenário nebuloso pela frente. E aí a gente costuma ouvir o seguinte: quando as matérias apontam algo ruim é porque vai ficar bom. E quando está todo mundo dizendo que vai ficar bom é porque vai ficar ruim. Em alguns momentos acontece. O fato é que hoje, atualmente, os números, tanto dos Estados Unidos quanto dos outros países, não são bons. Há um endividamento público muito grande de vários países, inclusive dos Estados Unidos. As ferramentas utilizadas para controlar a inflação não estão sendo suficientes. Então, nesses momentos de extremo, em que a dívida é grande e eles não conseguem controlar a inflação, há uma grande possibilidade de recessão. É o caminho aonde as pessoas vão ter menos dinheiro, as empresas vão crescer menos ou vão diminuir, empresas vão falir, vão fechar, e as pessoas vão perder o emprego, consequência disso. Então é o caminho da recessão. E os números, quando chegam ao extremo, como a gente vem sendo apresentados, eles normalmente, com outro fator, um fator de estopim, a gente acaba empurrando a gente para uma recessão. Hoje a gente está nesse caminho, é possível que a gente não entre numa recessão, mas é o caminho que está se desenhando. Então, quando isso se desenha, o que a gente tem que fazer é se proteger. A gente tem que se preocupar primeiro em proteger o que a gente tem de patrimônio para depois pensar em lucrar. E os ETFs trazem essa diversificação, essa tranquilidade para a gente investir. E a forma como a gente vai apresentar aqui, fica muito mais fácil da gente fazer um investimento e dormir tranquilo, sem ter que se preocupar com os nossos ativos, qual o caminho que eles estão seguindo, porque a estratégia já foi estabelecida lá atrás e é uma estratégia vencedora. Agora, quais setores a gente precisa investir para diversificar? Na realidade, a gente vai fazer uma distribuição aqui de ETFs para a gente investir em renda fixa brasileira e americana, renda variável brasileira e americana, e a renda variável a gente vai investir em ações e fundos imobiliários brasileiros e americanos, e a gente vai investir em ouro. O ouro é um hedge, é um ativo de segurança. Quando a gente tem problemas mundiais, os grandes investidores correm para o ouro. Por isso que o ouro, ao longo do tempo, ele se valoriza, porque é o ativo de segurança, é o porto seguro de todo mundo, é o ouro e o dólar. Então, investir em ouro, a gente tem uma parcela dos nossos investimentos de segurança. E ele se valorizando no momento de crise, a gente vai aproveitar ele como uma reserva para a gente comprar ativos mais baratos. Por isso a diversificação. Então, a gente vai investir em renda fixa, renda variável e em ouro. Então, em renda fixa brasileira, a gente vai investir em 2 ETFs. É o IMAB e o LTFS11. São ativos de renda fixa
que nos permitem carregar títulos públicos, ter ganhos com a inflação. O IMAB é um título do Itaú, ele é baseado no índice IMAB, e o LFTS, ele é um título atrelado à Selic. Então, a variação da Selic é a variação que esse título vai acompanhar. Aí muitos vão dizer, pô, se é para investir no título, não investe na Selic. É uma gestão. A gente fica mais tranquilo fazendo a gestão. A gente não precisa se preocupar em comprar e vender nada. E outros vão dizer, pô, mas a Selic é um bom investimento? Ao longo do tempo, a gente percebe que o índice CDI, que é equiparado ali praticamente à Selic, ele ganha de vários investimentos. Então, como a gente falou, muitas ações são compradas e elas não ganham nem da Selic. E aí, será que vale a pena a gente investir em determinadas ações? Ah, mas eu compro uma ação que sempre vence. Será até quando que ela vai vencer? Então, não é que a gente não vai investir em renda variável, mas a gente tem um pouco aqui de Selic, é uma segurança. Então, o ETF aqui, o IMAB, hoje está cotado a R$ 99,00. A gente vê ao longo de 10 anos. Ele, na realidade, tem 3 anos mais ou menos de existência e ele vem subindo, 2, 3 anos. É um fundo de índice negociado na Bolsa que busca replicar o desempenho do IMAB, que é um índice composto por títulos públicos de renda fixa. Esse índice é um dos mais importantes e acompanhados no Brasil, servindo como referência para o desempenho no mercado de títulos públicos. O segundo ETF é o LFTS11. Aqui a gente vê o gráfico dele, é um gráfico constante para cima e ele é vinculado à taxa Selic. Ele acompanha o índice da taxa Selic. Por isso que a gente vê aqui ele bater exatamente igual ao CDI, tá? Porque é a dinâmica desse ETF. É um fundo de índice negociado na Bolsa Brasileira B3 que tem como objetivo replicar o desempenho dos títulos públicos pós-fixados ligados à Selic. E aí a gente vai investir também em títulos do Tesouro Americano, que é o TLT e o TFLO. O TLT, ele é um título que faz marcação a mercado. Ele investe em títulos de longo prazo e isso traz uma volatilidade maior. É como o nosso IPCA mais aqui. Se você souber comprar ele no momento mais barato e vender ele no momento que ele está mais caro, você ainda ganha com a marcação a mercado. Mas se não quiser fazer isso, você investe, compra o ETF e você ganha com a rentabilidade dele ao longo do tempo em dólar. E o TFLO é um outro título americano, títulos públicos, mas agora de curto prazo. Então ele tem pouca volatilidade. Ele está mais parecido com o nosso Tesouro Selic. Então ele vai te gerar rendimentos mensais e pouca volatilidade. Você vai perceber que você não precisa ficar se preocupando com a volatilidade do ativo e você pode, na realidade, usar esse dinheiro como caixa para você comprar ativos em momento de crise também mais baratos. Então o TLT ele hoje está cotado a $90, tá? Tem um dividend yield de aproximadamente 4,48, que ao longo do tempo ele tem mais volatilidade, mais dividendos constantes, 31 centavos, 35, 32. E o TFLO, que está custando $50 aproximadamente, tem um dividend yield anual de 5,39. A gente vê aqui que quase não tem volatilidade no gráfico em 10 anos. Também paga dividendos 16 centavos, 17 centavos, 19, 20 centavos. Volatilidade também muito pequena. Agora, partindo para ativos de renda variável, a gente vai investir no BOVA11, que replica o índice Bovespa da nossa Bolsa Brasileira, e o DIVO11, que é o nosso índice de dividendos. Ele replica as maiores pagadoras de dividendos da nossa Bolsa Brasileira. Aí alguns vão falar, pô, para investir no BOVA11 eu prefiro investir em ações específicas e boas. Talvez você tenha mais rentabilidade, mas o propósito aqui é você não se preocupar com venda. A estratégia já está montada. Ele vai pegar as maiores ações da Bolsa e ele vai te pagar e você vai ter a rentabilidade dessas maiores ações. Ah, mas aí eu vou pegar ações ruins? Vai, no índice vai ter ações ruins, como vão ter as melhores também. Na realidade, você vai pegar a média disso. É para você não se preocupar. Aquelas que são absurdamente ruins, a empresa não vai estar mais na Bolsa. Tá? Então você vai pegar as ruins dentro daquelas que não são as piores. Então aqui a estratégia é investir no índice. E no DIVO11, que é a estratégia para você receber de empresas de dividendos. Vão ter empresas que vão coincidir, muitas delas, mas aqui a estratégia é você
ter dinâmicas diferentes, uma de maiores ações de crescimento e uma de maiores pagadoras de dividendos. O BOVA11, que tem a volatilidade, em regra, ele cresce ao longo do tempo, tá? Aqui ele ganharia nos últimos 10 anos do CDI, apesar de perder nos 5 anos, nos 10 anos ele ganharia do CDI ao longo do tempo. Esses índices tendem a ganhar. O DIVO11, que também em 10 anos ele cresce. Em 10 anos ele ganharia disparado do CDI também, 254%, enquanto o CDI daria 140%. E agora a gente vai investir em um índice de fundos imobiliários, que é o IFIX. Então ele replica os maiores fundos imobiliários da Bolsa. E aqui também é uma estratégia para diversificar. Muitos não gostam de investimento em imóveis, mas são ótimos pagadores de dividendos. Então investir no IFIX é a gente investir em uma categoria do ramo do setor imobiliário e que paga dividendos com constância. Esses dividendos são reaplicados e você faz o crescimento do ETF. A gente vê aqui o IFIX. Ao longo do tempo, ele foi lançado aqui pelo gráfico do Investidor 10. Ele aparece em 2020, então a variação dele durante esse tempo não foi uma grande valorização, mas ele teve valorização. 10 anos ele perderia para o CDI, e aqui a estratégia é investir na diversificação, não quer dizer que ele sempre vai perder para o CDI, mas aqui nesse período ele perdeu para o CDI, pode ser que no futuro ele continue perdendo, mas aqui você vai estar diversificado. Se a gente entra no momento em que o Brasil tem uma redução de taxa de juros e começa a pagar muito menos, aqui compensaria talvez o IFIX. Aqui a gente vai mostrar um ETF com investimento em dólar, que é o VOO. Ele replica o índice S&P 500, então são as maiores empresas da Bolsa Americana. Hoje está custando $521, mas você não é obrigado a comprar o ETF completo, você pode comprar uma pequena parcela com $10, com poucos dólares, e você fazer investimento. Dividend yield anual de 1,3, e ao longo dos 10 anos ele teve uma valorização progressiva. Ganharia da nossa Bolsa Brasileira. Também paga dividendos com frequência, $1,70, $1,63, $1,78, para quem tem um ETF completo de 500 e poucos dólares, 521, tá? Além do voo, a gente tem o QQQM, que replica o índice Nasdaq, grandes empresas de tecnologia, ou seja, excluindo as empresas do ramo financeiro, aqui são as maiores empresas de tecnologia da Bolsa Americana. Hoje ele está custando $198 e tem um dividend yield anual de 0,65. Ao longo dos anos também tem um crescimento progressivo. Lembrando que aqui o investimento e o rendimento é em dólar. Então 0,31 centavos, 0,29, 0,31. Aqui um terceiro ETF para investimento em dólar, que é o VNQ. Na realidade, esse ETF vai investir em REITs, que são como os fundos imobiliários aqui, são parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil, não são idênticos, mas a dinâmica é um pouco parecida. Hoje ele está custando $91, tem um rendimento anual de 3,73% em dólar. Tá? Aqui a ideia é o recebimento de dividendos e investimento no setor de imóveis dos Estados Unidos. Perde para a nossa Bolsa Brasileira, mas ele ganha pensando na valorização do dólar frente ao real. Também paga os dividendos com frequência, 0,85, 0,81 dólar, 73 centavos de dólar. Então aqui, além dos investimentos em ações e fundos imobiliários brasileiros e americanos, a gente também acrescenta na renda variável o investimento em criptomoedas. Para quem quer se expor a criptomoedas, mas não sabe como comprar, não sabe como fazer, você não precisa fazer mais nada, você compra o ETF e você ganha com a valorização de criptomoedas. As 20 maiores criptomoedas do mercado cripto. É só você comprar o ETF que você já está exposto. E aí o ETF que a gente vai investir é o Hash11. Tá? É um ETF de uma grande corretora que você, ao longo do tempo, você faz o investimento, deixa seu aporte lá e você não precisa se preocupar. Há grande volatilidade. No mundo cripto são
é muito volátil, então você vai acompanhar essa volatilidade, mas o percentual é tão pequeno que você não vai nem perceber. E a terceira categoria que a gente vai investir é o ouro. A gente vai investir no ETF Gold 11. Hoje ele está custando na Bolsa Brasileira R$18. E aqui a gente percebe ao longo do tempo, é uma constante o crescimento, porque ele é utilizado, é lastreado no ouro. O propósito aqui é fazer um hedge, fazer um investimento de segurança e a gente ter uma variação, uma volatilidade, e a gente ter uma menor volatilidade e proteger mais a nossa carteira. Então a gente viu os setores, a gente viu os ETFs para cada setor, a gente entendeu como a gente pode montar uma carteira super diversificada e não se preocupar, dormir tranquilo, sem se preocupar com os investimentos. Agora a gente vai fazer uma divisão rápida aqui de percentuais que seriam bons para essa carteira. E aí você analisa ali dentro da sua estratégia o que você acha melhor, se é melhor aportar no ETF de renda fixa brasileira, os dois, é melhor escolher um só ou é dividir para os dois. Talvez a diversificação também dentro dos ETFs da categoria, ele pode trazer uma segurança maior. Então aqui qual a proposta que a gente pensa em distribuir? Títulos brasileiros, 20%. Títulos americanos, 20%. ETFs de ações brasileiras, 15%. Fundos imobiliários brasileiros, 15%. Ações americanas, 10%. REITs, que são equiparados quase aos fundos imobiliários, só que nos Estados Unidos, 10%. A gente imagina aqui que os títulos americanos, as ações americanas e o REIT, a gente ganha rendimentos em dólar, a nossa proteção em dólar. Então a gente tem aqui 40% do patrimônio da nossa carteira em dólar, super protegido e com a moeda mais forte do mundo. 5% em cripto, 5% em ouro. Uma estratégia de uma carteira super diversificada e super protegida. Então a estratégia aqui é você diversificar, você ter paz nos seus investimentos e você não ficar se preocupando em ter que fazer escolha de ativos, analisar cenário econômico, nacional, mundial, para fazer uma compra de ativo. Aqui os parâmetros são estabelecidos e já se mostrou no tempo que são vencedores. Basta você escolher, fazer suas escolhas e dormir tranquilo, porque seus rendimentos ao longo do tempo, eles provavelmente vão ter resultados positivos, porque é o que se mostrou ao longo de 50 anos. Então, queria agradecer quem ficou até aqui, não deixe de se inscrever no canal para receber novos conteúdos e dar o like aí para dar um apoio para o canal. Muito obrigado.